Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontremos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 15, o versículo 16, onde está escrito assim: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vô-lo conceda. Estamos diante de uma palavra de ensinamento dada pelo Senhor Jesus aos seus discípulos e extensiva a cada um de nós ao longo dos séculos. E dentro deste texto, vamos falar o que precisamos para dar fruto. Uma vez que a Escritura nos afirma, o Senhor Jesus dizendo: Não fostes vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós. Então, entendemos uma coisa, que este relacionamento, esta comunhão, intimidade com Deus, a fim de desfrutar da sua graça, amor, misericórdia, presença e poder, não teve iniciativa da nossa parte. Toda iniciativa para nos alcançar, atrair e aproximar e abrir as oportunidades, elas partiram de Deus através do seu Filho Jesus Cristo e na execução do poder do Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Feito isto, nós que antes éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus. Nós que estávamos distantes, fomos aproximados por Jesus. Nós que antes andávamos errados, agora andamos no caminho certo, que é Jesus. Nós que outrora vivíamos em trevas e agora vivemos na luz. Nós que éramos árvores frutíferas para as coisas do mal, o fruto do pecado, agora escolhidos e chamados por Jesus, nós temos uma nova natureza e, portanto, precisamos produzir frutos que glorifiquem a Deus. E é esta a razão pela qual o Senhor Jesus trouxe este ensinamento, dizendo para que ninguém pudesse se vangloriar ou dizer que alguma coisa lhe acontece na vida meramente por seu merecimento, por crédito que julgam ter diante de Deus. Não. A palavra de Deus afirma que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Então, quando Jesus diz, não me escolheste vós a mim, é que esta escolha de vir a Cristo, de servir a Cristo, nunca partiu do ser humano. Ele, perdido, errante, sem saber o caminho por onde andar, não tinha como ele colocar-se em disponibilidade diante do Senhor Deus, porque este homem e esta mulher tinha no seu coração a mancha e a marca do pecado. Então, todas as suas ações, elas não chegariam à presença de Deus por conta da corrupção do pecado. A própria Escritura diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não ouvir. Mas as vossas iniquidades e os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Então esta iniciativa deveria partir unicamente de Deus. E Deus, ele não se retraiu neste caso. Ele tomou a iniciativa, ele preparou todo este cenário através do seu Filho Jesus Cristo para abrir a oportunidade e receber a tantos quantos ele escolheu para chegar a ele. Então Jesus diz, não fomos nós que o escolhemos,
mas foi ele que escolheu a nós. E felizes somos por sermos escolhidos por Jesus, porque nós, humanamente falando, não sabemos fazer escolhas corretas. Fazemos escolhas com vistas no presente e no futuro próximo de algo que pode nos beneficiar. Mas a escolha de Deus independem destas situações que se apresentam para desviar o nosso olhar central. O Senhor nos escolhe não daquilo que nós já fazemos, mas do que Ele pode fazer em nossa vida. Como Ele pode nos transformar de tal maneira que estejamos aptos para vivermos na sua presença, recebermos da sua graça e realizarmos a sua vontade que Ele estabeleceu para cada um de nós. Então Jesus diz: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi. Então nós temos a alegria de sermos escolhidos por Jesus. Ele não somente nos escolheu, mas ele nos nomeou. Ele nos deu um nome. E no nosso nome está invocado o nome do Senhor Jesus Cristo. E vos nomeeis. Então ele nos escolheu, nos nomeou, nos capacitou, preparou-nos dentro do propósito da sua vontade e diz-nos a palavra que ele nos enviou com a única finalidade de que pudéssemos produzir frutos, ser frutíferos nas mãos de Deus. Nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então não é um fruto aparente, não, é um fruto permanente, é um fruto verdadeiro, é um fruto seguro. Então em Jesus, todos aqueles escolhidos, nomeados, preparados, capacitados e enviados por Ele, eles têm a condição de produzir frutos. Jesus apresentou-se aos seus discípulos como sendo a videira verdadeira. Ele disse: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Então o Pai é quem cuida da videira, mas a videira está plantada em uma terra fértil, onde ela será produtiva, ela será fértil na produção dos frutos. E observe os caminhos que Jesus estabeleceu, pelos quais nós podemos, com segurança, produzir frutos que vão dignificar e glorificar o seu nome. Nós encontramos no versículo 2, escrito assim: toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então, observamos aqui como que se começou este preparo também na nossa vida, a partir do momento que nós fomos escolhidos, atraídos a Jesus e chegamos diante dele e fomos recepcionados por ele através da obra da redenção. Ele diz: toda vara que não dá fruto, ela será tirada. Então, no reino de Deus, na obra de Deus, não tem lugar para varas ou árvores infrutíferas. Não deu fruto, corta, lança fora. Foi isto que Jesus deixou claro. Mas aquela que dá fruto, ela precisa de uma limpeza. Por quê? Porque as ervas daninhas, elas começam a se acercar destas árvores, destas plantas frutíferas, para sugar os nutrientes. E se não tiver o devido cuidado, aquela planta não terá o seu desenvolvimento, o seu progresso natural. Ela vai ficar raquítica, ela vai definhar-se por falta de nutrientes, e por isso, então, o Senhor Jesus ordena que deve se limpar
toda aquela árvore que dá fruto, no intuito de que, uma vez tirando todos os impedimentos daquela árvore, ela vai produzir não somente fruto, mas ela vai produzir mais fruto. Ou seja, vai melhorar tanto a qualidade quanto a quantidade de frutos. A qualidade será melhor, a quantidade será maior e, portanto, esta será uma árvore frutífera. Assim sou eu, assim é você, nas mãos do Senhor Jesus. Nós sempre precisamos estar passando por uma limpeza daquelas ervas daninhas que procuram se acercar de nós e encontrar acesso ao nosso coração, porque isso nos fará definhar e não produzir o fruto como esperado pelo Senhor. Então é preciso que se limpe esta árvore que dá fruto, porque ela vai produzir mais fruto. E Jesus disse que nós já estamos limpos pela palavra que ele nos tem falado. Então a palavra de Deus é o elemento que faz a limpeza, que tira, que afasta de nós todas as ervas daninhas, tudo aquilo que procura tirar o foco e desviar os nutrientes que a palavra de Deus tem para promover o nosso crescimento espiritual diante do Senhor. Então ele disse: estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. É impossível produzir frutos independente de Jesus. Se nós não estivermos ligados em Jesus, não tem como produzir frutos. Então, a condição para frutos, primeiro, é estar na videira, é estar ligado no Senhor Jesus, recebendo dele toda a alimentação necessária, a seiva, para que esta árvore, que somos nós, que possamos ser produtivos para a glória de Deus. E no versículo 5 ele diz: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então veja como as coisas, elas são progressivas. Nós encontramos, à luz do texto bíblico, Jesus dizendo que a árvore que dá fruto, ela precisa de limpeza para dar mais fruto. A árvore que está ligada em Jesus, ela vai produzir muito fruto. Então observe a sequência: dar fruto, dar mais fruto e dar muito fruto. Então é um nível que se alcança quando se está ligado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E ele diz: se vós estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Então há aqui uma ligação. Nós precisamos estar ligados, unidos pela comunhão ao Senhor Jesus Cristo, e a palavra dele deve estar entronizada no nosso coração, porque esta palavra, ela é água, ela é viva, ela é eficaz, ela é produtiva, ela é calor, e a árvore, para ter o seu desenvolvimento, ela precisa do solo, que é a terra, ela precisa do sol, ela precisa da água. E estes são os elementos que vão promovê-la, dando a ela o crescimento necessário. Jesus disse que se a pessoa não estiver ligado nele, significa que não está adaptado para produzir fruto. Então ele diz: se não estiver em mim, será lançado fora como uma vara que se seca e para nada mais presta, senão para ser lançada no fogo, para ser queimada. Então Jesus disse o seguinte, que o Pai, ele é glorificado através da nossa comunhão e integração com o Senhor Jesus e a sua palavra em nós, que ao produzirmos muito fruto, isto será para a glorificação de Deus, o nosso Pai.
Então, quando Jesus disse para que vades e deis fruto, é inadmissível um cristão infrutífero, estéril, que não produza frutos no reino de Deus. Todos nós fomos escolhidos, capacitados, nomeados, preparados por Jesus com todos os recursos necessários para produzir frutos. E quando nós seguimos a esta norma estabelecida na palavra de Deus, o fruto será uma produção natural. Ele será no seu tempo próprio, ele virão as folhas, as flores e, por fim, os frutos. E estes frutos vão ter o seu desenvolvimento pelo sabor, pela qualidade e pelo tamanho. Então, nós vamos observar como os frutos serão bonitos, saudáveis, agradáveis e desejosos. E assim deve ser a vida do cristão que produz frutos no reino de Deus. Ele deve ter uma vida e demonstrá-la que esta vida está totalmente dependente do Senhor Jesus Cristo, de onde ele recebe toda a seiva necessária para alimentar-se e desta alimentação produzir frutos que vão glorificar a Deus. Os frutos são externos, mas eles só produzem se a árvore internamente estiver com as suas raízes arraigadas para onde se dirigem as águas. É como o salmista deixou registrado no Salmo 1, que vamos observar, dizendo sobre o bem-aventurado. Diz-nos assim: bem-aventurado o varão que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, a palavra de Deus deve estar centrada no coração do cristão e ele deve lê-la e meditar nela dia e noite. E então aí diz que ele será comparado, será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Palavra de Deus tem também a simbologia da água. Ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então, observamos aqui esta árvore plantada junto a ribeiros de águas, ela vai dar o fruto na estação própria, as folhas não vão cair, e tudo que fizer há de prosperar. Como observamos também em Jeremias, aqui no capítulo 17, o versículo de número 8, que diz assim: porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Então, observamos esta árvore plantada no lugar que o Senhor plantou, ela deve então produzir frutos, e estes frutos devem manifestar a glória de Deus. Veja o que diz o salmista no Salmo 92, o verso 13 e 14. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto, ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Então, ainda na velhice, vão produzir frutos que não serão minguados nem raquíticos, mas serão viçosos e florescentes. Serão frutos especiais produzidos para a glória e para o reino de Deus. Então, quando Jesus disse que nós fomos escolhidos por ele e nomeados por ele,
e que devemos produzir frutos e frutos que glorifiquem o seu nome, nós entendemos que ele espera isto de cada um de nós. Jó deixou registrado o seguinte, no capítulo 14, versículos 7 a 11, diz assim: porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na sua terra a raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Como as águas se retiram do mar e o rio se esgota e fica seco. Então observamos Jesus dizendo: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto ao Pai pedirdes em meu nome, ele vô-lo conceda. Então observamos aí, para produzir frutos para Deus, nós precisamos estar em contato com a água da vida, que é a palavra de Deus. Para produzir frutos, nós precisamos da receptividade espiritual, esta ligação em espírito com o Senhor nosso Deus. Tudo aquilo que outrora era da velha natureza deve morrer em nós, porque agora foi implantado em nós a nova natureza. E esta nova natureza, ela é produtiva para o reino de Deus. Em quarto lugar, toda a árvore, em um tempo ou outro, ela precisa de uma poda. Existem alguns galhos que insistem em querer mostrar-se e eles serão os sugadores do melhor daquela árvore. Então eles precisam ser cortados, precisam ser podados para que aquela árvore não tenha nenhum prejuízo na sua produção de frutos. E observamos que a poda é uma correção, é algo que sai fora do natural e precisa de uma correção, de ser corrigido. E nós observamos quantas vezes árvores grandes, frondosas, bonitas e belas, e de repente chega alguém que conhece sobre as plantas e começa a fazer determinados cortes e tirar determinados galhos, e quem não conhece, quem não sabe, quando observa e diz: está matando a planta, está arrancando os galhos, esta árvore não vai mais produzir fruto, mas deixa o tempo passar e logo mais, no próximo ciclo de produção, aquela árvore dará uma resposta de que aquela poda, aquela correção foi necessária, e ela então, com abundância, vai produzir mais frutos e frutos mais saborosos. Então é a sequência que Jesus disse: a árvore que dá fruto deve ser limpa para que ela dê mais fruto. E à medida em que ela vai dando mais fruto, ela vai se aprofundando, suas raízes no ribeiro de água, e ela vai produzir muito fruto. Então, em que nível eu e você estamos? Nós hoje estamos infrutíferos ou nós estamos produzindo fruto? Se estamos produzindo fruto, precisamos de uma limpeza para produzir mais fruto. Se estamos produzindo mais fruto, precisamos de uma comunhão mais íntima e segura com Deus para produzir muito fruto. E então assim, o nome do Senhor será glorificado. Então lembre-se, nós somos chamados como árvores produtivas pelo Senhor Jesus. Então precisamos dar fruto, mais fruto e muito fruto. Em que nível você está? Coloque-se na presença do Senhor. É Ele que faz a limpeza, é Ele que faz a poda, é Ele que dá o nutriente necessário, é Ele que trabalha tudo a fim de que nós, como árvores escolhidas por Ele, com o objetivo de produzir frutos e frutos que permaneçam, nós haveremos de produzir estes frutos em ligação e comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Então que eu e você, que cada um de nós sejamos
esta árvore frutífera, escolhidos e nomeados pelo Senhor Jesus. Produza frutos, muito fruto, mais fruto para o reino de Deus. E assim fazendo, o nome do Senhor será glorificado e a nossa vida será enriquecida como uma árvore agradável e produtiva diante do Senhor. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.